paz do Senhor, queridos. Estaremos nessa aula falando sobre as prioridades de um homem de Deus. Como organizar uma vida em um mundo tão corrido? Família, trabalho, igreja. Parece muito simples, mas muitos têm se desviado e perdido o foco de Deus, de ministério, porque não conseguem colocar a prioridade certa. E qual é o planejamento de Deus para a vida de um homem? O planejamento é o seguinte: a primeira prioridade de todo homem deve ser a sua comunhão íntima com Deus. Nós devemos ter intimidade com Deus, devemos buscar ter uma experiência com Ele, uma experiência profunda. Não devemos estudar Deus de uma forma teórica, devemos buscar a vida com Deus, devemos provar Deus. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você deve experimentar, vai muito além de uma teoria. Muitas pessoas às vezes criam métodos, doutrinas para orar, para estudar, criam alguns regulamentos, mas regulamentos são prejudiciais. É interessante você ter um relacionamento. Quando temos regulamentos fortes, os relacionamentos são fracos. E isso é muito importante para a sua vida, para a nossa vida cristã, de uma comunhão com Deus. A mesma coisa que eu penso, e eu já ouvi muito, não seja tradicional e nem pentecostal, seja um cristão equilibrado. Muitas das vezes eu já vi um tradicional falar assim: comigo tudo é na Bíblia, tem que estar escrito, viva as Escrituras, só isso é o importante. De outro lado, eu já vi alguns pentecostais falar: comigo tem que ter só poder de Deus, tem que ter fogo. E às vezes você pergunta: o que foi pregado no domingo à noite? Ele: varão, não sei, mas foi fogo puro. Ele não sabe nem o versículo, queridos. Parece brincadeira, mas eu já ouvi isso e você já deve ter ouvido isso. Qual é o segredo? O segredo da vida cristã é o equilíbrio. A palavra deve ser alicerçada, deve ser firme, o poder de Deus também. Por isso que Jesus escreve em Mateus 22, 29, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma coisa não anula a outra. Você deve servir ao Senhor não por obrigação, mas por paixão. Então o relacionamento com Deus deve ser a sua primeira prioridade. A sua segunda prioridade deve ser a sua esposa. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 5, versículo 8: maridos, ame a sua esposa como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. E aqui nós notamos às vezes alguns equívocos, e alguns equívocos sérios. Existem muitos pastores, muitos líderes que estão traindo a sua esposa. E eu não digo com outra esposa, eles estão traindo a sua esposa com a igreja, com o corpo de Cristo. Só que eles esquecem que a igreja já tem um dono, a igreja é do Senhor. Marido, você deve honrar a sua esposa como o vaso mais fraco. É bíblico. A sua segunda prioridade deve ser a sua esposa. A terceira prioridade deve ser os seus filhos. Filhos são herança do Senhor. Por isso que em Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: aquele que não cuida dos seus é pior que um infiel e negou a fé. É muito triste você ver homens que levam a palavra de Deus e têm a família destruída. Quando o apóstolo Paulo escreve em Timóteo, no capítulo 3, ele dá diversas características, e uma delas é que governe bem a sua casa. Você não pode cuidar da obra do Senhor se sua vida está uma bagunça familiar. O seu primeiro ministério é a sua família. A sua família deve honrar a Deus. Você deve ser o sacerdote da sua casa. A quarta prioridade não é a igreja, é o seu trabalho. Aquele que não trabalha, não coma. A palavra nos diz isso. Você deve ser pontual. Você deve ser aquele que dá o exemplo. Por isso que a palavra diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória do nome do Senhor. O seu trabalho deve inspirar a outros. A sua quarta prioridade é o seu trabalho. E a sua quinta e última prioridade, aí sim vem a igreja. Aí sim você pode honrar o Senhor no seu paralelo, vamos dizer assim, no seu mundo eclesiástico, servindo ao Senhor
como diácono, como obreiro, como ministro de louvor. Agora, se essas 4 prioridades, Deus, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com sua esposa, se seu relacionamento com seus filhos, seu trabalho, se nada disso vai bem, melhor é você reparar a sua casa antes de ingressar em um ministério. Essas são as prioridades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.